Meus queridos irmãos da IEMP, de Belo Horizonte e dos outros lugares, eu quero dar um abraço virtual para vocês, dizendo que para mim é uma alegria que podemos estar novamente um tempinho junto, pensando, buscando o reino de Deus. Cada vez mais eu estou convicto que o que realmente vale viver nesta vida é a vida com Jesus. É buscar o reino de Deus, a sua justiça e o nosso grande mestre, salvador, criador, pastor, que deu a vida dele por nós, Jesus Cristo. Eu li uma declaração do general Pujol ontem no jornal, quando ele afirmou que os militares não querem fazer parte da política, nem querem que a política entre nos quartéis. Aí eu estava pensando, gente, como seria bom se a Igreja de Cristo fizesse uma declaração igual. Quando ela afirmava também que nós não queremos que as igrejas façam parte da política e nem que a política entre nas igrejas. Nós estamos vendo como isto tem prejudicado a pregação do Evangelho. Como isso tem dividido irmãos que estão unidos em Cristo Jesus e divididos por causa de convicções políticas e declarações políticas. E hoje eu quero falar sobre aquilo que é o mais importante para nós como Igreja de Cristo. A nossa votação já passou. O nosso rei já foi eleito. Diz Atos 2:34, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todos os povos deste mundo devem saber de que este Jesus, que foi crucificado, que morreu por nossos pecados, é aquele que Deus tornou Senhor e Salvador. Todos devemos saber que todos os poderes aqui neste mundo que não reconhecem realmente o Jesus como Senhor e Salvador são inimigos de Deus e do reino de Deus. É muito interessante se nós podemos ler em Salmo 110, versículo 1, porque aquilo que o Pedro falou em Atos, em Salmo 110 já foi falado por Davi. Davi profetizou. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E nós temos de ver, e creio que nós vamos ver hoje, quais são esses inimigos. Em Filipenses 2, versículo 9, Paulo, ele faz uma exclamação, ele disse, por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu,
na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus, o Pai. Em 1 Coríntios 15, versículo 24, nós lemos ainda uma profecia que vai se cumprir. Diz: Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine sobre todos os inimigos. E o último inimigo que será destruído é a morte. Meus irmãos, este é o futuro da igreja. Todos os ismos, todos os políticos, todos os partidos, todas as filosofias que não se baseiam na palavra de Deus são contra a palavra de Deus. São considerados pela palavra inimigos do reino de Deus. Não quer dizer que não tem algumas coisas talvez boas. Não vou dizer que não tem algumas coisas que estão importantes. Mas grandes coisas, grandes leis, grande parte das leis não estão baseadas sobre o fundamento, sobre a carta magna da palavra de Deus, do reino de Deus, os 10 mandamentos. Não estão baseados sobre princípios do reino de Deus. Então, aquele que não está a favor de Jesus, ele é contra. Então diz a palavra, nós estamos hoje vivendo numa época onde tem esta luta. E Deus ele está fazendo que todos os reinos, todas as autoridades vão ser destruídos e vão ser entregues a Deus Pai e vão ser submissos ao reino de Deus. Diz a palavra, até que eu ponho os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isto é muito forte, mas esta é a vontade e a verdade. E talvez nós não sabemos ou não queremos dar nomes aos desses inimigos. Também não vou dar. Mas a igreja primitiva, ela deu nomes aos inimigos do reino de Deus. Em Atos 4, capítulo 4, versículo 25, nós lemos: por que as nações pagãs ficaram furiosos? Por quê? Porque os povos estão revoltados com o cristianismo. Porque eles estão matando os cristãos. Porque eles estão impedindo de pregar o evangelho. Porque os povos fizeram planos tão tolos. Porque os reis se preparam e seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Meus irmãos, é muito grande movimento no mundo todo contra o reino de Deus, contra Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, contra a igreja comprado pelo sangue de Cordeiro.
A igreja primitiva, ela deu nome, ela não só falou dos governadores, ela não só falou dos reinos deste mundo, dos reis, mas ela também falou sobre, em versículo 27 de Atos 4, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos, se juntaram aqui nessa cidade, e como os não-judeus e como o povo de Israel, contra Jesus. O teu dedicado servo, que escolheste para ser o Messias. Estavam juntando lá em Jerusalém, no início da igreja, estabelecido, redimido, Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus, os não-judeus, os religiosos, todos contra Jesus e a igreja dele. Hoje eu poderia chamar alguns. Eu penso na Coreia do Norte, eu penso na China, eu penso em México, eu penso em outros países. Poderia chamar muitos. Eu penso na Holanda, onde as leis estão sendo feitas em contrário da palavra de Deus. Eu penso na França, eu penso na Alemanha, eu penso nos outros países europeus, onde a liberdade total está tomando conta da população. Todos eles contra o rei que foi ungido, que foi elegido não por homens, mas que foi estabelecido por Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que tem todo o poder nas mãos dele. E nós vamos ver isto ainda, como ele vai usar este poder. A Bíblia fala também sobre aquele inimigo, o diabo. O diabo que falou com Jesus: olha, me adora e eu te dou todos esses reinos deste mundo. Eu te dou o Brasil, eu te dou os Estados Unidos, eu te dou o Japão, eu te dou... Posso falar muito mais. Eu te dou tudo. Só você me adorando. Aí Deus disse não. Jesus disse: só Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Hoje nós estamos vendo os povos adorando deuses falsos, ídolos. Nós estamos vendo eles gastando milhões e milhões de dólares, de euros, de reais, para que os ídolos deles sejam glorificados. Para que os ídolos deles sejam eleitos. Mas Deus já colocou o eleito dele no trono. Meus amigos e meus irmãos, se eu tenho que falar mais sobre isto, eu creio que vou ter poucos países e poucos governos que escapam desta contaminação de idolatria, de desobediência à palavra de Deus. E diz o Provérbios 28, versículo 4, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Se vocês
seja cristão, chamado cristão ou pagão, se um país não respeita a lei de Deus, ele, ou vocês, ou eu, nós estamos do lado dos maus. Nós estamos ao lado daqueles que estão contra o nosso Deus. Diz a palavra também em Provérbios 28, versículo 9, Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Eu sei que tem muitos rezas, tem muitas pessoas que dizem, vamos clamar, vamos orar. Mas o que Deus quer, meus irmãos e amigos, é que nós vamos obedecer e reconhecer aquele que Ele colocou como Rei e como Salvador, Jesus Cristo. Diz o Provérbios 29, versículo 18, um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Nunca vi, na minha curta vida, tanta desordem, tanta rebeldia, tantas pessoas se revoltando um contra o outro, povo contra povo, os povos, nações divididos. É porque nós largamos a orientação de Deus, nós largamos a obediência à palavra de Deus, nós largamos Deus como Senhor da nossa vida, da nossa nação. Em Isaías, o grande profeta, ele disse assim, capítulo 1, versículo 10, autoridades, aí ele fala de Jerusalém. Eu quero falar autoridades do Brasil, autoridades em todos os países neste mundo. Escutem o que Deus, o Senhor, está dizendo. Moradores da cidade, autoridades das cidades, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. Faz que a Bíblia vai ser o guia para a sua vida. Faz que a Bíblia vai ser a guia para governar o seu país, o seu município, o seu estado, os princípios que estão lá. Faz que elas vão tornar-se seu e os meus princípios. Então, o nosso tempo que nós estamos vivendo, a nossa luta é este. E atrás de todos os países, atrás de todos os governos que não obedecem ao Deus, temos os poderes das trevas incentivando, orientando as autoridades, os governantes a obedecer os ensinamentos dos demônios. O nosso tempo é um tempo de luta contra aqueles que rejeitam, que não querem reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E como a igreja primitiva lida ou lidou com isto. Nós sabemos que a igreja primitiva, quando ela foi fundada, estabelecida por Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Cordeiro, houve a primeira grande perseguição para apagar, para anular este reino de Deus.
Então, eu gostaria que nós voltássemos para Atos capítulo 4, versículo 29. A oração que a igreja primitiva fez. Eu estava pensando qual tipo de oração nós íamos fazer se os governos estavam aqui para nos prender, para nos intimar. Qual seria a nossa reação, nossa oração? Deus me livra disto, Deus me proteja, Deus faz isto, Deus faz aquilo. Irmãos, a igreja de Jesus é uma igreja que avança, é uma igreja que tem de avançar, cumprindo a ordem de Jesus. E a ordem dele era pregar o evangelho em todo o mundo, a todas as criaturas. Então, o que a igreja fez? A igreja primitiva, em Atos 4, 29, eles também levantaram a voz a Deus. Eles dizem: Senhor, olha para a ameaça deles. Olha, Senhor, se o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, o Senhor está vendo o que eles estão falando, o Senhor está vendo o que eles estão planejando, Senhor, olhe para isto. A segunda coisa que eles pediram foi isto: Senhor, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Irmãos, o que a igreja de Cristo precisa não é fazer compromissos, mas nós temos que pedir confiança e nós podemos pedir coragem para que nós pregamos a palavra de Deus, para que nós anunciamos aquilo que Deus nos mandou anunciar. O terceiro que eles pediram foi: Senhor, estende também a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Irmãos, nós como igreja temos de voltar a ter coragem de estender também nossa mão, para que Deus possa estender a mão dele, em nome dele, curando, fazendo milagres, proclamando o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos e que disse: todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. 3 coisas só que eles pediram. Eles não pediram proteção. Eles não pediram para que os inimigos se afastaram. Mas eles pediram coragem. Eles pediram confiança. Eles pediram sabedoria para anunciar esta palavra. E diz a palavra em versículo 29 de Atos 4, quando terminarem de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. O poder de Deus estava presente. Irmãos, que nós, como igreja de Cristo, vamos aprender a orar como Deus quer. Vamos deixar de pedir coisas que Deus já nos prometeu. Vamos orar para que o reino de Deus vá em frente, para que nós vamos ser revestidos de poder. E aí diz, no versículo 29, então todos ficaram cheios de poder do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus.
De repente, talvez, tinham 100 pessoas pregando, talvez 200, não sei, quando estavam lá reunidos. Só eu sei, quando eles oraram, quando o Espírito Santo veio, eles começaram a falar a palavra de Deus. Irmãos, você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai falar da palavra de Deus. Com o coração cremos, com a boca confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu vou terminando. Em 1 Coríntios 1,17 fala, pois Cristo não me enviou para batizar. Eu já, pela graça de Deus, já podia batizar muitas pessoas. Mas não é isto o meu ministério. Não é isto, em primeiro lugar, que eu tenho de fazer. Mas Cristo me chamou, me enviou. Cristo, meu irmão, te enviou para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana. Não vai enfeitar, não vai tentar fazer coisas bonitas, não vai tentar convencer o pecador com a sua sabedoria humana, mas prega o poder da morte de Cristo na cruz, perdão, transformação, libertação pela graça, pelo poder de Jesus Cristo. Isto é a verdade. E eu quero desafiar cada um que está me ouvindo. Em primeiro lugar, prega, meu irmão. Fala da mensagem da cruz. Em segundo lugar, aqueles que não receberam ainda este poder, clamam a Deus. Experimenta este poder, porque Jesus é poder de Deus. Crê nele. Clama a Ele por libertação, por perdão, por renovação. Ele dará, porque para isto Ele enviou Jesus. Pensa bem nesse tempo que nós estamos ainda vivendo aqui. É realmente para que o reino se manifesta, para que aqueles que estão escravos dos reinos das trevas vão ser resgatados. Aqueles que estão com medo da morte vão ser libertados. Aqueles que estão fracos vão ser fortes. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que renova, que restaura, que fortalece e que dá esperança. Porque o dia vai chegar que todos os inimigos vão ser derrotados. Vão ser como estrada para os pés de Jesus Cristo. E Ele vai assumir o reinado dele. E a Bíblia diz que nós, que vencemos com Ele, vamos reinar com Ele. Vamos participar desta coisa tão tremenda, tão bonita. Meu irmão, eu espero que o Evangelho de Jesus Cristo seja o centro das nossas igrejas. Em nome de Jesus, abraço, a paz. Vamos em frente. Ser forte e corajoso. Em nome de Jesus. Amém.